Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, que curte o programa, que acompanha o programa, mais do que isso, né? Que interage com o programa, que participa do Vejam Só. Sempre importantíssimo a sua participação nessa construção que o programa propõe. E que construção é essa? De levar até você uma reflexão a partir, obviamente, da instrução do texto sagrado, mas mais do que isso, é que a partir dessas provocações, dessa reflexão, você que nos assiste, se interesse pelos assuntos, se aprofunde no conhecimento das Escrituras Sagradas, leia mais o texto bíblico, se interesse pela teologia, pelo estudo da teologia, busque conhecimento, se aprofunde, tenha esse desejo ardendo no seu coração de avançar no conhecimento. E aí, meu irmão, tenho certeza que o Espírito Santo vai completar aí na sua vida essa obra a partir, obviamente, do seu interesse na busca por esse conhecimento. A Escritura é muito clara quando ela fala que a gente padece pela falta dele. Então, o objetivo do Vejam Só é que você busque esse interesse. E o nosso interesse aqui é dar esse pontapé inicial, é começar isso daí na sua vida, para que depois disso você possa realmente se aprofundar em todas as temáticas que são colocadas aqui. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Antes de apresentar os convidados, deixa eu colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar também, @zeca_pereira. Para você que curte o Vejam Só, sempre tem algumas informações lá dos nossos bastidores, tá bom? Com certeza que você vai curtir. Além disso, é sempre uma oportunidade de a gente poder conversar. Recebo muito carinho da nossa audiência, recebo lá muitas mensagens também e é sempre um privilégio poder conversar, interagir com vocês, e esse é mais um canal à nossa disposição. Chega por lá, vai ser muito bacana receber e poder responder a sua mensagem também, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados e na sequência nós vamos colocar o tema aí da nossa conversa. E olha, um tema muito legal, muito bacana, que se você ainda não parou para pensar, vale muito a pena essa reflexão, tá bom? Vamos lá. É com muita alegria que o Vejam Só recebe nessa oportunidade o pastor Aguinaldo Lima, ele que é ministro da Igreja Batista em Brasilândia. Pastor Aguinaldo, meu irmão, obrigado pelo carinho, é uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade, espero contribuir com o programa e com os telespectadores com relação a esse tema importante para a nossa reflexão. Muito bacana, a alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo, e espero que o irmão se sinta bem, fique à vontade aqui no Vejam Só e, obviamente, retorne outras vezes ao programa. Pastor Aguinaldo, é padrão aqui no Vejam Só a gente sempre começar com as informações da igreja. Vou pedir para o irmão passar para quem nos assiste o endereço da igreja que o irmão pastoreia e também, bem brevemente, assim, os dias e horários das principais atividades por lá, por favor. Claro, nossa igreja fica no bairro e Vila Brasilândia, na rua Tiro ao Pombo, é só o nome, não precisa se assustar. Rua Tiro ao Pombo, número 106. Nós temos cultos aos domingos, às 9 da manhã e às 18h30 e às quartas-feiras, às 20 horas. Escola Bíblica, às 10h15 aos domingos. Boa, então aí as informações da igreja. Nós vamos deixar o contato que o pastor Aguinaldo disponibilizou durante o programa aí para você, tá bom? E também é fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se durante o programa você não anotou, não pegou, passou aí, não deu tempo, fica tranquilo. Chega lá no perfil do Vejam Só, no @programa Vejam Só, que você vai localizar esses contatos também, tá bom? Tudo lá à sua disposição. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Uma alegria. Uma alegria recebê-lo aqui. E o Vejam Só também tem a oportunidade de receber novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo César Nogueira, ele que é ministro da Igreja Evangélica Prostrados aos Teus Pés. Pastor Paulo, de novo, obrigado por aceitar o nosso convite. Uma alegria recebê-lo, reencontrá-lo bem. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Para mim é uma honra novamente estar aqui nesse programa com um tema tão importante do cotidiano, né? Do dia a dia das nossas vidas espirituais, do cotidiano da igreja. E eu tenho a certeza que esse tema vai trazer, né? Vai tirar muitas dúvidas, vai elucidar muito a mente de muitas pessoas que estão nos assistindo. Tenho a certeza que o pastor Aguinaldo, nós vamos contribuir aí com certeza para trazer luz a essa pergunta tão importante. Sim, vai ser bem. Isso vai ser um momento de reflexão que tenho certeza que vai ser de aprendizado também. Fica ligadinho aí. Mas antes da gente entrar
nos pormenores da nossa conversa, vou pedir também as informações da igreja, pastor Paulo, por favor. A Igreja Evangélica Prostrado Teus Pés fica geograficamente localizada na Rua Benedetto Bonfiglio, em 385, bairro da Casa Verde Alta. Nós temos culto às 19h30, terças e às quintas, e aos domingos, né, o culto matutino começa às 10 horas da manhã. Nós não temos culto à noite, mas temos às 10 horas da manhã. Dá tempo da pessoa ir com a tua família, congregar, depois ir fazer os seus afazeres tranquilo. Boa. Mas também as informações da igreja, os contatos do pastor Paulo também à sua disposição durante o programa. E se você não anotar, chega lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, que vai estar tudo à sua disposição também, tá bom? Eu vou apresentar o tema da nossa conversa de hoje e vou começar essa apresentação lendo um dos versículos que é base para a nossa conversa, e depois nós vamos colocar o tema aí para você, tá bom? O texto está lá em Tito, capítulo 1, versículo 6, e diz o seguinte, ó: é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. E, a partir da leitura desse texto, surge a pergunta do nosso debate. É errado, então, uma pessoa dizer não ao seu chamado sem antes ganhar a família para Jesus? O texto aqui é muito claro na ordem de... Inclusive, é até interessante que não fala da mulher, né? Mas fala que os filhos devem ser crentes. A mulher, ele deixa em aberto, a gente vai conversar isso aqui depois. Mas os filhos precisam ser crentes. Então, por exemplo, você tem um chamado ministerial, Deus te chamou ao sagrado ministério, mas os seus filhos não professam a fé, sua família não professa a fé. Será que é errado eu dizer não a esse chamado? Já que parece que, como o texto diz, é preciso que o presbítero tenha essas qualificações? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Inclusive, surge uma outra pergunta. Muitos dizem que o presbítero tem que ser, inclusive, casado. Tá bom? Porque o texto fala que ele tem que ser marido. Ou se for solteiro, não serve. Mas daí pode ser uma outra discussão. Se der tempo, a gente fala um pouquinho agora. Vou pegar aqui as opiniões iniciais dos meus convidados. Depois vou abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Pastor Aguinaldo, quero ouvir primeiro a resposta do irmão. A pessoa não tem a família convertida. Deve ou não deve aceitar o chamado ao ministério? Com a palavra, o pastor Aguinaldo. Pois é, bem... O meu medo era que começasse comigo, mas já que começou, vamos lá, né? O nosso padrão é começar sempre com quem está à direita. À direita. Porque os da esquerda a gente não gosta de dar muita voz aqui, não. Mas a gente deixa falar também, fazer o quê? A democracia, né? Que o pessoal diz aí. Então os da direita têm sempre prioridade aqui no Vejam Só. Pois é, refletindo em relação a esse texto e ao texto cruzado dele aí em Timóteo, eu acho que, de fato, não é errado. A pessoa pode resistir a esse convite, a esse chamado, se a sua família não for convertida. E, nesse caso, eu estou me referindo à família núcleo, evidentemente, estou falando de esposa e filhos, né? Sim. Considerando, sobretudo, filhos ainda criança. Porque os filhos vão alcançar uma idade que vão responder por si. E aí é um outro momento. Eu entendo isso como um outro momento. Mas considerando aí um homem casado com sua esposa e seus filhos, ainda em crescimento, ele não é pecado, não é errado que ele diga não a esse chamado enquanto a sua família não for para Cristo, porque isso vai implicar em dificuldades para o ministério dele. Quando o irmão diz que pode dizer não, o irmão inclusive acredita nessa possibilidade, que não seria um chamado... Porque via de regra, quando a gente vai trabalhar assim, com o chamado de Deus, o pessoal fala de um chamado irresistível, né? Deus está me chamando, eu preciso obedecer, não tenho o que fazer. Mas o irmão acredita que poderia ter, então, essa opção do indivíduo mesmo. De falar, olha, eu primeiro preciso fazer a obra aqui e depois responder esse chamado divino. Então, assim, para não se alongar, né, se for começar aqui no grego, hebraico e tal, a gente vai muito longe. Mas o fato é o seguinte, né, a Bíblia tem umas variações em relação
a convocação, ao convite, né? E o fato de ser resistível ou irresistível. Eu entendo em que, se tratando destes textos especificamente, é diferente, por exemplo, do chamado de Barnabé, lá em Atos 13:2, porque ali já é a igreja em movimento e que o Espírito Santo conduziu os homens de Deus e ele, olha, separe ele para o ministério e envia ele. Aquilo é irresistível. Mas nessa questão aqui, que se aplica a Timóteo e a Tito, eu entendo que ele pode sim. Eu entendo que não é adequado. Até porque aí entra numa outra questão, que esta questão de obedecer a este chamado, a este convite, não é uma questão de uma ordem pessoal apenas, ela envolve tanto a questão interna quanto externa. É preciso que este chamado tenha uma confirmação da igreja, e a confirmação da igreja possivelmente vai esbarrar nessa questão familiar. Sim, passa por esses pré-requisitos, porque é óbvio que depois nós vamos até analisar isso, independente dessa questão espiritual do chamado, as próprias igrejas vão recusar isso pelo exemplo. Às vezes até pela mulher. Eu pessoalmente já vi muito pastor ter dificuldade no ministério porque a mulher não era ativa no ministério também. Então as irmãs questionavam: pastor, eu sou mulher, então, mas daí daqui a pouquinho a gente entra nessa questão também, deixa eu ver. Porque, gente, é um assunto polêmico, isso aqui dá pano para manga, aqui um programa só vai ser pouco. Porque tem muita coisinha para a gente analisar, mas vamos com calma. Pastor Paulo, quero ouvir o irmão. A gente pode dizer que é correto a pessoa dizer não a esse chamado de Deus se a família não for convertida? Ou isso é um erro, ele deve responder a esse chamado e Deus vai preparar e capacitar todas as coisas? Por favor. Zé, que eu acredito primordialmente que nós precisamos definir um pouco a questão dessa chamada, né? Trazer um pouco luz sobre esta questão. Porque a chamada não é simplesmente uma tarefa que Deus dá para a pessoa executar, né, ministerialmente. A chamada, para mim, ela está muito ligada ao propósito que Deus tem na vida da pessoa. Então, a partir desse pressuposto que a chamada ela está ligada ao propósito de vida, eu acredito muito em propósito de vida que Deus tem para o ser humano. E esse propósito, ele se configura uma chamada não ministerial, que ele vai fazer como tarefa, executar dentro da igreja, mas chamada para a vida dele. Então, eu acredito que ele não pode dizer não, ele tem que cumprir. Até mesmo porque existe a chamada que ela é universal, a chamada que é para todos, né? Cita até Marcos 16, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Então, é uma chamada universal. E tem a chamada específica, que é o caso dos dois textos que foi citado aqui, tanto de Tito quanto Timóteo, ligado diretamente para a pessoa do presbítero. E creio que para ele ter essa chamada, obviamente a igreja vai ter que ter ali, né, a sua assembleia para poder fazer toda a verificação necessária, porém a questão familiar já tem que estar resolvida, porque a igreja não pode, na pessoa do líder, convocar ou, de repente, separar alguém ao presbitério, sendo que ele tem essas pendências familiares. E observe bem, os dois textos falam da chamada do presbítero, no exercício, né, do presbitério, não a chamada de anunciar o evangelho. Então, nós vamos precisar colocar toda essa questão aí, separar quem é quem, para que os ouvintes consigam compreender. Porque, de repente, alguém pode pensar assim, então, se a minha família ainda não foi ganha para Cristo, eu não posso anunciar o evangelho. Sendo que o anúncio do evangelho é um dos pressupostos que ele precisa exercitar dentro do próprio lar, que é a primeira igreja que ele faz parte. Então, só o fato da família dele ser ganha para Jesus significa que ele exerceu a chamada dentro da casa. Sim. É óbvio e evidente que essa divisão que o pastor Paulo fez é fundamental. E o nosso objetivo aqui é falar de um chamado ministerial, daquele que é separado para a liderança da igreja, um dos textos aqui do caso do presbítero, e que, obviamente, em muitos casos é aplicado também aos diáconos, né, nas igrejas que utilizam também essa divisão, né? E no texto
que a gente usa aqui paralelo, lá de 1 Timóteo, inclusive, ele coloca isso, né? Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como governará, então, a igreja? É que no Antigo Testamento, por exemplo, Deus chamava o profeta, levantava o profeta, designava o profeta e o profeta realizava o trabalho. Hoje eu acredito que Deus faça isso também, mas ele coloca algumas normativas para que na pessoa das igrejas possam ser analisadas essas questões. Então, na sua visão, ordenar, vamos dizer assim, alguém que tenha esses problemas dentro da família seria um erro da comunidade? Sim, porque a comunidade já teria que ter visto isso anteriormente, antes da separação dessa pessoa ao presbitério. Não pode separar a pessoa, sendo que ele já tem questões antes para ser resolvida. Então, se ele já foi separado, é correto que todas essas vertentes, questão de filho, de esposa, né, para obedecer o que é mandamento bíblico, já esteja em ordem para depois haver a separação. E não separar e depois fazer essa verificação, porque aí cai justamente na condição da pessoa dizer não. Isso se ele tiver também a consciência, né? Sim. Porque dizendo nos dias atuais, a pessoa prefere estar no ministério, governar a igreja de Deus e depois tentar resolver a sua casa. Pois esse outro detalhe. Bom, tem muita coisa para a gente conversar. Deixa eu aproveitar aqui o início do programa e já abrir a oportunidade para você participar, votando na nossa enquete lá no perfil oficial do Instagram, tá bom? Do Vejam Só. Só você acessar aqui, ó, @programa Vejam Só. Aí você vai encontrar a interação com o programa, né? Todas as informações e também as nossas enquetes. A enquete que nós colocamos para o dia de hoje é a seguinte: qual é a prioridade para um cristão ao seguir o chamado de Deus? Obedecer sobre qualquer circunstância? Aliás, eu acho que meus dois convidados não vão nessa opção, pelo que eu entendi aqui, depois nós vamos ver. A segunda opção, a maior prioridade é ganhar a família para Jesus. E a última opção é não sei qual é a mais importante. Obviamente que dentro dessas duas possibilidades aí, e baseado na análise dos textos que nós estamos fazendo, tá bom? Porque é óbvio que surge um dilema nessa questão. Poxa, a família, o ministério. Inclusive, apesar de ser tema para outro programa, né? Muitos ministros abandonando a família também. Então tem muita coisa aí. Vai lá, vote, participe, dê a sua opinião. Na postagem seguinte que nós vamos disponibilizar, você pode justificar. Olha, eu acho que tem que obedecer por conta disso. Não, tem que ganhar a família por conta daquilo outro. Vai lá, repercute o tema também, que nós vamos separar algumas dessas participações, tá certo? Só mais um recadinho. Coloca aqui para quem nos assiste o nosso endereço lá no YouTube, nosso canal do YouTube. Programa Vejam Só. É só você procurar por lá que você vai nos localizar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? Lá você vai encontrar todos os nossos materiais, programas novos, programas antigos. Tem muita coisa para você assistir e ser edificado por lá, tá bom? Além de se inscrever, ative as notificações, porque aí sempre que tiver material novo, você é informado. E além disso, sempre que nós fizermos as nossas transmissões ao vivo, você recebe um alerta. Aí vai aparecer lá a mensagem: ó, Vejam Só, está ao vivo. Você clica e vai assistir o programa, tá bom? A gente sempre transmite lá no nosso canal do YouTube as nossas gravações. Então você vai conseguir assistir o material que nós estamos produzindo antes, tá bom? Fica ligadinho lá que esse é um benefício para quem faz parte lá do nosso YouTube. Espero que você esteja inscrito por lá também e possa aproveitar, tá certo? Meus irmãos, voltando aqui então para a nossa conversa, Pastor Aguinaldo, aí a gente não cai nessa opção que o irmão apresentou, numa questão individual, porque assim, minha família pode nunca ser salva. Eu não sei qual filosofia teológica o irmão abraça, né? Se é arminiano, se calvinista e tal, não sei. Mas independente disso, pode ser que essa salvação nunca alcance a família desse homem, nem mulher, nem filhos. E ele não vai poder exercer esse chamado ministerial de liderança da igreja por conta dessas questões? Então, vamos lá, separar algumas coisas aqui, importante, né? Pega um gancho ali na fala do pastor Paulo. Por exemplo, o chamado para dar testemunho, para ir pregar o evangelho, ele não está impedido pela questão familiar. Evidentemente que uma pessoa que foi alcançada por Cristo, que chegou, que foi salva, que
enfim, que teve o seu nascer de novo ali, ela deve proclamar dentro da sua casa, fora da sua casa, onde ela estiver, ela pode dar e deve dar o testemunho. Então, essa é uma situação. A outra situação é quando ela entende, a pessoa entende que tem o chamado ministerial. E aqui nós estamos falando, aqui eu vou seguir a linha batista, né? Nós entendemos que bispo, presbítero é intercambiável para pastor, tal. Sim, enfim, sim. É um assunto para um outro debate. Então, quando ele tem esse chamado que implica dirigir a congregação, pregar e ensinar, aconselhar, então ele não deve fazer se a sua família não for convertida, excepcionalmente a sua esposa, né? Que se os filhos já estiverem na idade das suas próprias escolhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele não vai conseguir exercer o ministério. É uma questão se a salvação vai alcançar a esposa ou não, se a esposa será alcançada, né, ou vai alcançar essa salvação, uma outra situação. Mas ele não vai conseguir. Por exemplo, essa é uma situação real, em que a esposa consentiu, ela não aderiu, ela consentiu no chamado do irmão, que entendeu que tinha um chamado, a igreja observou, recomendou ele ao seminário, ele foi para o seminário e ela foi, acompanhou, até aí tudo bem, é um estudante e tal. Quando ele foi consagrado e ordenado e assumiu o ministério, dirigir, ensinar, aconselhar, e começou a vivenciar os problemas de uma igreja, uma agenda mais cheia, a esposa chegou um momento e disse: eu não casei com o pastor. E ela pediu a separação. Então, veja, hoje ele pastoreia, né? Deus tem os seus meios, né? Mas foi um momento muito difícil. Então, a ideia é o seguinte, ele pode exercer o ofício de uma outra forma. Ele pode ser um evangelista, ele pode ajudar num programa missionário, ele pode fazer alguma coisa, mas ao dirigir, a própria palavra está dizendo que ele tem que governar bem a sua casa. A mulher não precisa, eu sou contra isso, por exemplo, de igreja que acha que mulher do pastor é uma pastora, nós não defendemos isso no sentido, né? Nós não defendemos essa questão, e nem que ela seja aquela pessoa disponível o tempo todo. O obreiro ali é o pastor. Ela é a esposa do pastor, ela é um membro que pode, como qualquer outro membro, participar no ministério, ajudar aqui, ajudar lá, mas não deve haver essa cobrança. Mas ela também não pode ser contra a fé. Ela não pode. De repente, a esposa acredita numa outra religião que é totalmente contrária aos princípios, não vai avançar. E eu acredito nessa recomendação aqui de Paulo a Tito, sobretudo, porque ele passou em Creta e não teve tempo de organizar a igreja. Vai lá e organize, mas siga isso, porque isso precisa ser estabelecido. E aí eu fecho com outro ponto, né? O chamado profético, os chamados profetas do Antigo Testamento, por visões ou por diálogo com Deus, a exemplo de Moisés, e dos discípulos e apóstolos, né? Chamado por Cristo, e Paulo, que teve um chamamento ali muito especial, passou desse ponto, a partir do momento que se instituiu a igreja, a aprovação desse chamado é da igreja. Começa com os diáconos. Escolham entre vós homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. E ela vai seguir esse caminho. Então, ele tem que ter esse reconhecimento. E o que acontece muitas vezes na igreja é que uma pessoa, ela entende que teve ali, eu não me oponho à experiência pessoal, não estou me opondo à experiência pessoal, mas ela diz, olha, eu orei, eu senti no meu coração queimou e esse é meu chamado. E a igreja não reconhece isso. E aí ele sai do ministério, vai para outro ministério, quando não, abre um ministério. Então, isso eu acho que está em desacordo com as Escrituras. Eu acho, não, eu tenho certeza, a minha convicção é de que está contradizendo as Escrituras. Inclusive, só reforçando aqui, de fato, a nossa pergunta não diz sobre o chamado do cristão. Todo cristão é chamado a evangelizar, a pregar as boas novas, o ID, lá em 1 Pedro, o sacerdócio universal, isso é um comprometimento de todos. O que nós estamos analisando aqui é esse chamado específico ministerial do bispo, do pastor, do presbítero, do diácono,
do apóstolo, não sei que termo que você quer colocar aí, mas que todos eles vão passar por esse crivo Sim. das orientações de Paulo aos obreiros. E aí entra uma outra questão, pastor Paulo, até partindo dessa fala do pastor Aguinaldo. A igreja está errando, então? Em aceitar, em levantar, em aprovar, em ordenar esses obreiros que têm dificuldades nas suas casas? Eu acredito que sim. Eu acredito que o erro parte da igreja, né, de toda a comunidade que separou a ordenação a esta pessoa que tem essas questões internas, né? Porque a palavra de ordem aqui que Paulo está dando é de governo. Então ele precisa governar bem a sua casa. Mas trazendo até para os dias atuais, uma pessoa que tinha um lar, como o pastor Aguinaldo acabou de mencionar, que o lar estava sendo bem governado. E ele foi ordenado, então, ao presbitério e começou a governar a casa do Senhor. Porém, no decorrer do período, né, houve ali uma separação por N razões. Não precisa ser a razão da esposa dizer, não casei com o pastor, não quero, né, esse cotidiano para mim. Mas por outras razões pode ter ali um divórcio. E a partir do momento que houve esse divórcio, a pergunta é, o presbítero ordenado tem que sair da função? Uma vez já ordenado, porque aonde é que fica? Porque tanto o diácono quanto o presbítero, a partir da constituição da Igreja de Cristo, ali a ordenação que foi promulgada, né, os diversos princípios por Paulo, nós observamos que foi dado a cargo à congregação, à igreja, escolher o presbítero e o diácono. Mas após isso acontecer, e havendo um divórcio, uma separação, ou um filho se desviando, então essa pessoa que foi ordenada, ela é arrancada da posição que ela está, porque se ela não pode ser arrancada, o que impediria dela exercer então, enquanto a casa não está bem governada? Porque o governo, né, o chamado, o exercício do presbitério, ele precisa iniciar dentro do lar dele. O que é biblicamente, né, o que a Bíblia fala sobre o governo do seu próprio lar? Porque aqui está dizendo exclusivamente que os filhos têm que ser crentes, têm que crer. Somente crer em Jesus Cristo é suficiente. Né? Só que o texto continua dizendo, eles não podem ser acusados de libertinagem e nem insubmissão. Eles não podem ser acusados, então ele tem que ter uma conduta correta. E aí não traz um olhar muita pressão sobre a família do ministro, porque isso é o que realmente, né, no cotidiano, falar no geral, o que muitas esposas e filhos de presbíteros e pastores sofrem. Porque o filho do pastor, ele não pode faltar no culto, ou o filho do pastor, ele não pode uma série de coisas. É como se andasse com um caderninho dizendo, isso você não pode, isso você pode. Isso não acaba afastando também esses filhos que precisa ser submisso, ser crente, não afasta eles também da presença do Senhor, esse peso, porque o chamado inicialmente é do marido. E por conta do chamado do marido, cai-se uma carga terrível sobre a esposa e dos filhos, que precisam governar junto com ele. Isso tem que ser dito, porque o presbítero não governa o lar sozinho. Se a esposa não quiser, ele não governa. Se o filho não quiser, ele também não governa. Então, eles têm um papel fundamental. Mas até que ponto essa carga, essa pressão que vai ser exercida sobre o ministro não vai afetar o governo dele dentro de casa? Sim. É só essa questão aí do divórcio que o irmão levantou, caiu numa questão teológica aí que muitos teólogos divergem sobre uma única esposa ou uma de cada vez, né? Não, a gente ri, mas é sério. Sim. Porque o que o texto proíbe, ao que tudo indica, é ter mais de uma. Uma bigamia aí. Que seria uma prática comum nos tempos ali. Mas se ele tinha uma, divorciou e tem uma ainda, é uma só, e não duas. Então é uma questão teológica nesse sentido aí do divórcio ou não. Mas, entretanto, contudo, porém, na questão prática, pastor Paulo, eu fico com a impressão que, principalmente depois de ordenado, aí existe um certo corporativismo que impede que o pastor seja expulso ou retirado do ministério. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Mas se o erro do governo do lar for da parte dele? É difícil. É difícil. Então, você vê que é uma questão
que ele é bastante... Via de regra, a cobrança maior, né, pastor Aguinaldo, vai ficar por conta da comunidade. Então, é que, obviamente, cada denominação tem o seu método de escolhas de pastor e de obreiros que vão cuidar de uma determinada igreja. Mas, por exemplo, na Igreja Presbiteriana do Brasil, as igrejas têm a opção de elegerem o seu pastor. Então, vão lá alguns pastores, visitam a igreja, e a igreja se reúne e vota naquele pastor que ela quer para comandar a sua igreja. Ok. Dificilmente alguém nessas condições vai ser aprovado, sabe? Que não tem os filhos crentes, que não tem a esposa, que tal. Às vezes as histórias chegam e tudo mais. Se a denominação tem o formato de colocar o pastor lá, então a partir de agora é fulano de tal que é pastor. Via de regra, as informações chegam também. Ih, rapaz, isso daí deu problema lá na outra igreja porque a mulher não vem na igreja. E os filhos deles são bagunceiros e tal. Então, de um jeito ou de outro, isso acaba tendo um prejuízo para o trabalho ministerial. É difícil a pessoa progredir com tanta pressão assim, diante da sua família, mas que ele tem responsabilidade. Paulo plantou, Apolo regou. Mas Deus deu crescimento. Se Deus não operar o milagre ali, essa pessoa não vai se converter nunca. Em todos os sentidos, né? Se Deus não operar, a igreja não vai, né? Não vai também, mas se na casa dele, se Deus não fizer, o jovem rico, depois que Jesus conversou com o jovem rico, os discípulos abismados falaram, então, é para quem isso daí? Isso é impossível. Ele falou, é impossível para os homens, possível a Deus. Se for Deus para dar salvação, não vai dar. Aí não é muito peso nosso ficar botando a mão na vida do outro se a esposa e os filhos não for crente? Eu entendo o seguinte, olha, o que é importante, em todas as circunstâncias da vida nós sofremos pressão, em todas. Você trabalha, uma pessoa que tem um trabalho aí secular, ele sofre uma pressão imensa para produzir, para considerar produtividade, o tempo de trabalho, ele coloca, por exemplo, a família no sacrifício. Muitas vezes. Quantas vezes a gente aconselha a família destruída porque estão tentando alcançar o sucesso lá. Então, acho que a pressão existe. O que acontece e aí eu entendo que nós temos uma crise, eu entendo que essa crise é em todas as esferas da sociedade, mas também na igreja, é uma crise de liderança. Então é o seguinte, por exemplo, o pastor precisa, o presbítero, o bispo, o apóstolo, enfim, que ele está na direção de uma congregação, ele precisa ter sabedoria, firmeza e serenidade, encontrar o equilíbrio dessas coisas para instruir bem a sua congregação e que ela traga o equilíbrio necessário para a sua família, para que a pressão que ele tem como líder daquela congregação não recaia sobre a esposa, para que ele também preserve a esposa. Olha, eu não posso estar todos os cultos, eu não posso, o meu filho tem outras atividades, ele estuda também. Agora, evidentemente, se a esposa, olha, afasta da fé, o filho vira ali um baderneiro, usar uma expressão antiga aí, e fica ruim, eu entendo que ele deve conversar com a congregação e talvez até se afastar do ministério, porque isso vai trazer prejuízo para a família dele, vai trazer para a congregação, e é um preço que a gente tem que pagar, sim. Agora, o que acontece em muitas circunstâncias? Quando o pastor, sobretudo, é sustentado pela igreja, pesa sobre ele essa questão financeira. Como é que eu vou deixar, como é que eu vou sustentar a minha casa? Então, a congregação precisa ter sensibilidade também para ajudá-lo durante o tempo que precisa. Por exemplo, esse caso que eu contei, a esposa foi embora e se envolveu com outra pessoa. Tal. Eu entendo que, biblicamente, ela legitimou a separação, enfim. Mas ele tem que continuar, ele também fica emocionalmente abalado. Sim. Agora, ele precisa manter firme a dianteira porque a congregação espera isso. Não, opa, espera aí.
Por que a congregação não pode se unir, apoiar esse pastor, aconselhar para que ele tenha um período necessário para se reerguer, para se recolocar? Então, muitas vezes, o que falta é uma organização e um apoio dentro da própria igreja em função de ajudar a família pastoral e não só espremê-la. Então, é esse equilíbrio. Agora, eu entendo que esse equilíbrio pode parecer duro da minha parte, eu entendo assim. Talvez daqui a 10 anos eu entenda diferente, mas o que eu entendo é que a gente tem um preço a pagar. Qualquer membro da congregação apronta, o pastor vai lá, abraça, ajuda, aconselha, traz a congregação do lado, vamos ajudar esse irmão. Mas quando acontece com o pastor, a história é diferente. Quantas igrejas têm aí 800, 900, 1.000 membros, ou 100, 200, e de repente quase se acaba pela crise da liderança? Então, a nossa sensibilidade, a igreja precisa ser maior que a gente. Talvez seja extremo conservador, mas eu vejo isso. Agora, o erro que eu entendo é a indicação, aí eu pego carona na fala do pastor Paulo, a igreja tem errado sim, sabe, na empolgação, a pessoa se comunica bem, é bem relacionada, confunde isso com o chamado, com o dom, confunde isso e depois lá na frente tem problema. E a outra é quando o problema existe, a congregação não dá o apoio que o pastor precisa. Inclusive, nessa questão do apoio, o pastor Paulo levantou aqui uma bola que eu acho muito interessante, é dessa pressão na família do pastor. Que não basta ser convertida. Se não for convertida, já é um problema insuperável. Mas se for, não basta ser só convertida. Tem que ser perfeito. Pronto. Tem que ser perfeito. Tem que ser. Em seminário nenhum ensina-se, pelo menos eu não conheço, ao candidato, ao presbitério, ao pastorado, como que ele, porque a questão é o como, né? Não é o quê. O como você vai governar bem a tua casa. Para a congregação, que para nós, como congregação, que está te ordenando ao presbitério, o que nós cremos que é governar bem o lar. Aonde se ensina isso? Sim. A questão, pastor Paulo, e aí, pastor Guilherme, eu queria até ouvir o irmão também sobre essa temática da pressão, é que independente de governar bem ou ter dificuldades nesse governo, faz parte de um processo. Todo mundo vai aprender sobre isso. Então, eu vou ter momentos, como pastor de uma igreja, que eu vou acertar mais com os meus filhos, mas tem hora que eu vou errar também, porque eu não sou perfeito. Mas o peso é sempre muito grande. Não acaba sendo um problema? Bom, filho de pastor que abandona a fé, tem um monte, né? Sim. Tem um monte. Então, talvez seja um sinal de alerta para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Isaac, e se falar também de congregação pequena, que não tem quem substitua esse ordenado, como que fica? Porque ele foi chamado, foi ordenado pela congregação, escolheu, e não tem um substituto. Sim. É uma congregação na qual não tem uma pessoa capaz, qualificada para continuar governando a igreja. Porém, o ministro está passando uma crise dentro do lar. Ele vai se afastar e quem é que vai ser colocado? A congregação vai sofrer com isso. Se a congregação não se unir para poder ajudar, o ministro, o presbítero, o bispo, o pastor, e dependendo da crise, realmente eu concordo com o pastor Aguinaldo que a pessoa tem que pedir, sim, um afastamento. E quando não tem quem coloque-se no lugar, o que faz? Sim. Em cima disso, até uma outra questão que eu vou colocar para o irmão, mas, pastor Aguinaldo, quero ouvir um pouquinho dessa questão da pressão da igreja na família do pastor. Na minha? Pode ser na sua, né? Deve sofrer também. Eu sou filho de pastor. Se for na minha, eu tenho bastante para contar. Eu sofri muito com isso também. Meu irmão, minha mãe, meu pai também, né? Óbvio, a gente sabe como é que funciona essa questão. Porque não basta governar bem, né? Tem que ser perfeito. É um peso a mais. Olha, o que eu vejo, assim, tem muitas... Eu tenho algumas situações, por exemplo, que eu já vi e não me oponho, de pastor que pediu apoio para outro pastor para que pastoreasse o filho ou a filha. Sim. Olha, meus filhos querem, gostam, faz parte, mas aqui não estão conseguindo. E aí já vi isso e não me oponho. Eles não estão correndo da fé, não estão resistindo, eles estão buscando, eles querem. Agora, o pastor e a esposa precisam estar alinhados. Isso eu entendo. Até seria uma outra questão, né?
o pastorado como pastor solteiro, por exemplo, é um outro desafio, né? Sim. Mas eu entendo que a esposa... Agora, não pode exigir da esposa que a esposa esteja onde o pastor está, fazendo o que o pastor está fazendo. Ele não pode aparecer num evento social sem que a esposa esteja junto. Ele não pode fazer uma visita sem que seja com a esposa. Não, você tem diáconos, você tem líderes que podem te acompanhar nisso. Então, não pode passar para ela essa questão, essa pressão. Agora, o desafio também, e aí a gente incorre nisso, me coloco junto, não sou diferente de ninguém, é que às vezes a gente esquece de pastorear a nossa casa. Uhum. Como ele diz aqui, governe bem a sua casa. O que acontece? É ativo na igreja, prepara uma boa mensagem, aconselha, ora, organiza a agenda da congregação, desenvolve as suas atividades, mas em casa só chega o bagaço. Só chega para dormir, só chega para jantar, não aguento mais. Mas se o pastor fez o culto na igreja, não precisa fazer o culto doméstico? Não precisa fazer, não precisa... o culto, o que é o culto doméstico? Orar, perguntar como é que você está. Não precisa fazer? Não precisa, pastor, já fez lá na igreja. Olha... São ovelhas também do ministério, né? Então eles vão ser governados junto na igreja. Estou só provocando, pastor, estou só provocando. Então, eu acho que até essa questão, né? O que é o culto doméstico? Às vezes tem muitas pessoas que não fazem porque acham que tem que ser toda uma organização litúrgica ali, né, tal. E pode ser um momento ali, ó, ler uma... Ora, agradeça a comida, conversa um pouquinho, fala de Deus. Sem dúvida, E esse é um desafio, viu? Eu estou me colocando dentro aqui, porque às vezes falta o pastoreio, dentro de casa também. Sim. E aí dá demais lá e falta em casa. E aí quando às vezes não percebe, a corda estica demais, aí quando vê, ela arrebenta. Estoura, arrebenta. Então tem que ter um momento de casa. Por exemplo, o pastor precisa saber os seus limites. E olha que eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho. E não é uma imposição da igreja. A igreja que vai na televisão tem que falar bem, né? Então... Não, mas estou brincando. A igreja é uma benção, os irmãos são preocupados com a gente, graças a Deus por isso, eu sou muito grato a Deus por isso. Tirar férias lá? Não, deixa? Eles são bem flexíveis e tal. Que bom. E a gente precisa programar isso, aí você tem a folga semanal, e aí, meia culpa, minha esposa vai ouvir isso aqui, vai virar cobrança, eu tenho certeza. Né? Você tem a folga semanal, o que você faz na folga semanal? Vai para a igreja. Senta lá no sofá e... Vai preparar o sermão para o próximo culto. Preparar o sermão. Entende? Sim. Vai virar cobrança. Eu sei que eu vou ser cobrado, por isso que eu estou falando aqui, mas em nome de Jesus vou melhorar. Então precisa pastorear dentro de casa também. Sem dúvida. Pastor Paulo, depois eu vou repercutir esse assunto, mas eu quero voltar no tema que o irmão levantou, da questão do trabalho. A obra vai crescendo, é urgente, as igrejas estão avançando, abrindo pontos de pregação e tudo mais. Mas aí a gente entra nesse problema que o irmão falou. A obra é tão urgente que nós vamos passando por cima de alguns pré-requisitos. E eu percebo que a gente ainda não encontrou um meio termo para isso. Porque durante muito tempo, os pentecostais, por exemplo, em nome do avanço da obra, vamos colocar quem que tem aí, pode colocar. Os tradicionais, com preocupação de não colocar qualquer um, não, vamos estudar, seminário, 4 anos. Aí a obra não avançava. Porque tinha que esperar 4 anos para o cara terminar, até ir para a igreja, não dá. Então ficava nessa loucura. E a gente não achava um meio termo. Então hoje o que a gente vê assim, em nome desse avanço, vamos ver quais itens aqui. A esposa, não, deixa para lá, senão tem gente que não casou, nós vamos perder. Filho, e não, para quê? Deixa os filhos, responde por eles mesmo e vai embora. E aí você vai deixando de lado por conta disso, que foi o que o irmão falou. Sim, sim. Eu tiro o Paulo da igreja, e agora eu vou colocar quem? Tem ninguém, né? Não, Paulo, vai lá mesmo, vai, tá cheio de problema, mas tudo bem, fica lá mesmo. Mas é um problema que basicamente todas as denominações enfrentam. Como é que nós vamos... Que solução que o irmão observa para isso, por exemplo? Olha, Zeca, eu trabalho diretamente na minha vida secular com entidades do terceiro setor, né, com associações, muito com igrejas. Né, sou contador e eu lido muito com pastores. Né, eu faço contabilidade de igrejas. E uma das coisas que eu mais tenho tratado com os pastores é que eles precisam ser mais gestores. Está faltando pastor gestor. O pastor, ele vê a função dele altar.
precisa estar com a palavra bem preparada, ele precisa estar cheio do Espírito Santo, só que ele não é gestor. Só que, por falta do conhecimento em gestão, ele não tem condição de governar bem a casa. Que entra com o pastor Aguinaldo acabou de falar, que ele tem um dia de folga dele. Então, como gestor, ele tem que observar, não, meu dia de folga, eu vou ter que deixar a Bíblia de lado, vou pegar a esposa, os filhos, vou passear, vou conversar com eles, toda a conquista que nós tivemos dentro do lar, deixar bem claro para eles que foi por conta de Deus, né? Como Jesus fala lá em João, capítulo 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Eu lembro de quando criança, minhas filhas que já estão com 19 anos, tudo que elas pediam para mim, eu pedia para elas cantar um hino, aquele vai orando da harpa cristã. Eu falei, vai pedir para Deus. Se Deus vê que vocês, ver graça em conceder isso para vocês, ele vai me dar condição de dar o melhor para vocês, de entregar. Então, para eles já ir aprendendo que tudo que eles precisam conquistar na vida vai acontecer passando por Cristo. E isso faz parte de gestão. E o pastor hoje, ele esquece disso. Ele acha que ele tem que só estar no altar pregando uma boa palavra, igreja feliz, recebendo e tudo maravilha. Só que ele não é um gestor. Ele não vai organizar a vida dele. Ele não vai organizar a igreja. E desta feita, pela urgência do crescimento da obra, muitos pontos importantíssimos vão sendo atropelados. Né? A sua esposa, de repente, não está muito feliz com a igreja, mas vamos que vamos. Os teus filhos saíram da igreja, querem congregar numa outra igreja, que para mim é um problema. Se meus filhos não congregam na mesma igreja que eu, é porque eles não estão aceitando a minha liderança. Se não aceita a minha liderança no ministério, não está aceitando dentro de casa. Não está aceitando. Ou eu estou deixando de ver alguma coisa. Que meus filhos estão sofrendo ministerialmente ao ponto de eles pedirem para estar com outro pastor. Eu concordo dos meus filhos, de repente, ter que sentar com outro pastor para mostrar para ele, né, de uma outra forma, né? Porque o profeta de casa não tem honra, né? Então, eu concordo muitas vezes um outro pastor sentar para fazer uma mentoria com os filhos, mas o fato de eles não quererem estar congregando na mesma igreja que eu sou líder, eu vejo como um grande problema. Alguma coisa está acontecendo e eu deixei passar. Então, o pastor, ele precisa ser um gestor. Eu não acredito no líder que governa bem a tua casa, mas ele não é um gestor. Ele não consegue sentar com a esposa, ver as emoções da esposa. Que às vezes o que a esposa quer é que a mesma atenção que ele dá para o ministério, ela receba também dentro de casa. Sim. Ao invés de sentar, e eu também faço a minha culpa como pastor Aguinaldo, eu entro dentro do quarto, eu quero pegar minhas bíblias, quero pegar os livros, eu quero estar pronto para poder cumprir o chamado de Deus. E nós falhamos muito nisso. Só que é difícil você conseguir largar tudo isso, né? A gente quer sentar e quer falar de Bíblia. Só que a esposa não. A esposa quer conversar de coisas cotidianas. Sim, sim. E isso afasta, querendo ou não, a esposa e afasta também o filho. Que às vezes o filho quer o quê? Pai, vamos comigo na praça jogar bola, vamos tomar um sorvete, ou um shopping. E às vezes o pastor... ele está com o chamado impregnado tanto nele que ele quer falar de Bíblia o tempo todo. Se deixar, ele quer falar o tempo todo de Bíblia. Ele tem que saber que tem que ter uma hora, tem que ter um stop. Ele não vai deixar de ser crente por conta de que a gente sente essa acusação. Eu não sei o pastor Aguinaldo, mas às vezes dá uma acusação. Estou muito tempo sem falar de Jesus. Estou muito tempo sem ler Bíblia. Só que a hora da família você tem que... Não que a família não é crente, mas você tem que deixar um pouco de lado. Falar do cotidiano, vamos dar risada, vamos assistir um filme... Né? Dependendo da comunidade, ele não pode assistir um filme, ele está em pecado. Sim. Então, a vida social dele dentro de casa também é prejudicada de acordo com o regulamento interno da própria congregação. Como isso funciona, sem dúvida. Acho que foi o pastor Paulo que falou isso, pastor Aguinaldo, da questão do chamado. E eu já vi muitas dificuldades também nas igrejas com isso, assim, porque, via de regra, a gente trabalha nessa questão individual, né? O chamado é do pastor e não da família. Já vi inclusive muitos missionários sofrendo com isso, né? Mas o chamado não tinha que ser de todo mundo, para todo mundo estar ciente disso. Porque se o chamado for só individual, como é que nós vamos trabalhar com a família do pastor? Falando mais especificamente do pastorado, eu entendo, talvez eu seja um pouco assim, conservador demais nas minhas posições, embora eu seja
não seja tão antigo. Ah, tá bom. Eu acho que você vai, embora eu seja liberal, antigo, tudo bem. Embora não seja tão antigo, né? Talvez eu seja conservador demais. As coisas que a gente precisa considerar, né? Antes de chegar em tudo isso, a gente precisa passar pelo discipulado. E algo que Jesus deixou muito claro é calcular o preço desse discipulado. Ninguém que vai construir uma torre ou vai para uma guerra vai sem saber o custo disso daí para que ocorra de não terminar e aí passe vergonha. Então, existe um custo de um discipulado. Esse treinamento veio desde lá de trás. Então, esse é um ponto. A outra questão, deixa eu me recuperar aqui da pergunta, pastor, desculpa. Não, que eu perguntei essa questão do chamado, se ele é individual sim, ou coletivo, no caso da família, né? No caso do pastoral, eu entendo que vai construindo. Por exemplo, a minha relação de fé, ela é antiga, cheia de muitas histórias, mas encurtando tudo, quando eu entendi que era um momento e eu entreguei meu coração a Cristo, depois de resistir por muitos anos, por várias razões, né, a minha esposa disse, não vem não, que eu não vou virar crente. Ok, não tem problema, entendeu? Essa é uma situação. Uhum. E eu nunca forcei, eu nunca falei nada, até porque ela sempre teve um coração muito cristão. Não era evangélica, ela criou, né, como eu, nos preceitos católicos, mas exercendo os princípios, né? Isso é muito importante, né? Não basta, eu sou católico. Então, mostre, né, os frutos disso, né? Então, e com o tempo, ela mesma foi convencida pelo Espírito Santo, como eu entendo, e conforme o tempo ia passando, a igreja começa a manifestar essa ideia, começaram a me chamar de pastor, muito antes de ser pastor, pessoas dizendo, olha, você tem chamado, e aí eu começo a pensar naquilo, aquilo começa a fazer algum sentido, mas ela vem se preparando também. Então eu entendo que essa é uma ação do Espírito Santo. Perfeito. Essa é uma ação do Espírito Santo, não é minha. Agora, se em todo o tempo ela estivesse se opondo e as pessoas, não, você tem chamado, tal, talvez o coração se alegre. Porque tem uma coisa assim, que é importante a gente entender que às vezes se confunde esse chamado com muita emoção. Ver lá a igreja cheia, o pastor pregando, fala bem, umas frases que provocam um glória a Deus lá, até no presbiteriano, né? É difícil. E aí o pessoal acha bonito e ele entende que chamado é aquilo. Sim. Ele entende que chamado é eu preparar um bom sermão e pregar. E não entende a dimensão. E às vezes é levado por isso e vai confrontando, não percebe os sinais que estão do lado, que a esposa não aceita, que o filho não está muito junto, mas aquela vontade é tão intensa. Ah, não, é chamado, e aí vê sinal em tudo. Bate um vento e ele diz, eu senti um vento, isso veio de Deus. E está dizendo que é para eu ir. Aí começa a ver aquilo Sim. que não é, e começa a dizer que Deus está dizendo o que não diz. Então esse é um problema. Eu entendo que para este chamado ao ministério da palavra, a este sagrado ministério, Deus prepara esse terreno todo. Sem dúvida, porque é algo especial, né? E talvez, inclusive, essa preparação e todos esses ajustes, para a gente poder encerrar o bloco, pastor Paulo, bem rapidinho, sejam aquela comprovação que a gente falou no início, né? São sinais que a igreja deve analisar para que tudo... Isso. Como o pastor Aguinar acabou de dizer, é a obra do Espírito Santo. Sem dúvida. O próprio Espírito Santo de Deus vai ajustando todas as coisas para a ordenação daquela pessoa. Já trazendo ao coração da esposa, dos filhos, já mostrando a responsabilidade que o marido tem diante de toda a congregação, toda a igreja. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer alegria, né? É tudo bem que a esposa, de repente, ela não vai concordar nela ter que estar, de fato, junto com o marido em frente à obra. Mas eu acredito que ela vai se alegrar, né, com esse chamamento de Deus acerca da vida do marido. E no decorrer do tempo as coisas vão se harmonizando, porque é novo, né? Sim. É algo novo. A pessoa que está sendo ordenado, ele não vive a vida do presbítero, do pastor. O governo da casa, eu acredito que ele também vai se ajustando. Ele vai pedindo para o Espírito Santo de Deus dar a ele sabedoria para que ele possa governar o lar, governar bem a casa do Senhor e ter aquilo que é muito difícil, mas ter um equilíbrio aí para poder estar fazendo ambas funções, né? Sim. De acordo com o querer de Deus. Principalmente quando essa transformação acontece no meio do caminho, né? Que às vezes é algo muito comum, né? A pessoa se converte,
mas já está casado, já tem filhos, aí se converte no meio do processo, aí é chamado ao ministério. É diferente daquele casal que já veio desde o namoro, já se preparando, já tem todas essas orientações também. Bom, eu vou precisar chamar um intervalo bem rapidinho. No próximo bloco, meus convidados vão fazer considerações finais rápidas sobre o tema, mas principalmente finalizar aí com uma aplicação para você. Poxa, e agora? O que é a igreja? O que o pastor? O que aquele que está ali ouvindo, né, o chamado, precisa fazer de prático para aplicar essas questões que nós tratamos aqui? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Deixa eu só encerrar aqui com 2 comentários que nós pegamos lá da internet. O primeiro da Darlene Madureira. E ela fala assim, ó, se não obedecer ao chamado, né, não vai adiantar de nada. Temos como principal exemplo Saul. Então ela fala, respondendo a nossa enquete, né, que o principal é a obediência. E aí todas as coisas vão se encaixar. E o Júnior vai nessa mesma linha. Deus sabe de todas as coisas. Obedecer é o essencial. Quem converte é o Espírito. Então o Júnior também defende essa ideia de que a obediência vem primeiro e depois o Espírito Santo vai organizando todas essas questões quando a gente fala do chamado ministerial. Tá bom? Deixa eu colocar aí para você que nos acompanha o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho, né, do reino de Deus, quer aprofundar os seus conhecimentos aí nas Escrituras Sagradas, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819. Código 11 3115 0819. Esse número aí que eu te passei é o WhatsApp também, tá bom? Então, amanhã, em horário comercial, você pode mandar uma mensagem ou ligar. Veja como fica mais fácil. Aí você tira suas dúvidas, pega as informações, que eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato ou modelo que a Grade oferece e vai ser o próximo aluno aí dessa instituição que é parceira aqui do Vejam Só e nós recomendamos. Além disso, vou deixar aí todas as informações da HIT. Poxa, eu gosto da emissora, da programação, dos programas, do conteúdo, do jornalismo. Tem muita coisa para você curtir aqui na HIT. Então aí tá aí, redes sociais e o site. Chega por lá, tem muita informação para você, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje, recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Aguinaldo Lima e também o pastor Paulo César Nogueira. Ambos, no primeiro bloco, deram suas observações, comentários, diante da perspectiva do tema que foi proposto, sobre a família do pastor. E a pergunta que nós colocamos é se é correto dizer não ao chamado ministerial se a família não for convertida ainda. Colocamos alguns textos como base que parecem indicar que esse governo familiar é um pré-requisito básico para a ordenação. E quando eu falo aqui pré-requisito, é que não deveria ser ordenado sem ele, tá bom? No bloco agora, né, eles vão fazer algumas considerações finais e oferecer uma aplicação para você que nos acompanhou, fica ligadinho aí, tá bom? Antes disso, deixa eu só dar uma moral para quem nos assiste, curte o Vejam Só e manda sua foto participando. Você pode fazer isso pelo Instagram ou pelo Facebook, eles já aparecem aqui para você. É só você localizar e procurar por Programa Vejam Só, qualquer uma dessas plataformas. Aí você vai direto nas mensagens e lá você manda a sua foto. Aproveita que você está assistindo agora o programa, faz uma selfie. A foto, meu irmão, não precisa de muita produção não, tá bom? Uma foto simples. O que a gente quer é dividir, compartilhar esse momento com você. Então faça a sua foto. Pode ser na vertical, pode ser na horizontal, do jeito que você achar mais fácil. Manda junto com a foto o nome completo, cidade e estado. A produção vai separar e nós vamos mostrar aqui. Todo mundo que aparecer no programa vai concorrer a um presente do Vejam Só para você, tá bom? Vou mostrar na sequência o presente aqui, tá? Vamos primeiro às fotos. E a primeira delas vem lá de Maceió, capital do querido estado das Alagoas. E quem aparece aí é a Tatiene e o filho dela, o Kaique. Então aí, ambos acompanhando o Vejam Só lá de Maceió. Obrigado, Tatiene, pelo carinho. Kaique,
meu irmãozinho querido, que Deus abençoe, que o programa seja bênção na vida de vocês, viu? Obrigado por mandarem a foto. Você viu que eles fizeram do jeitinho que eu falei, né? Fez a selfie e mandou. Muito bacana. A próxima foto vem lá de Londrina, a cidade lá do Paraná. E quem vai aparecer é a Luciana Andréa e o filho dela, o Gervásio Júnior. Boa, estão aí também acompanhando o Veja. Olha lá, do mesmo jeitinho que eu falei, ó. Fizeram a selfie e encaminharam. A Luciana e o Júnior. Obrigado, meus irmãos lá de Londrina. Um grande abraço a todo o estado do Paraná também. Para encerrar as fotos de hoje, nós vamos lá para o Mato Grosso do Sul. Rapaz, hoje nós fizemos um passeio grande pelo Brasil, hein? Lá na cidade de Dourados. E quem aparece aí é o Tiago e o filho dele, o João Lucas. Obrigado, viu, Tiago? Obrigado, João Lucas. Também pelo carinho. Para completar os evangelhos, faltaram só 2, hein, no nome, hein? João Lucas, Marcos, Mateus. Aí completava. Obrigado, Tiago, pelo carinho. Obrigado, Joãozinho, também pela audiência. Grande abraço. E vocês viram que o Vejam Só é o programa da família, né? Todo mundo com o filhão aí mostrando aí. E muito bacana dividir esses momentos com vocês também. Faça você, como esses telespectadores, mande a sua foto. E ó, o presente que nós vamos mandar é na sua casa, ó. Esta belíssima caneca do Vejam Só para você. Manda a sua foto, nós vamos escolher uma delas e vamos enviar aí como um presente, um carinho do Vejam Só para você essa caneca, tá bom? Está belíssima. A gente faz esses sorteios mensalmente, então manda a sua foto que ainda dá tempo de você ganhar essa caneca ainda no mês de abril, tá bom? Vai lá e participe. Meus irmãos, o programa vai caminhando por final, 3 minutinhos para cada um, tá certo? Para conclusões e uma aplicação para o nosso telespectador. Pastor Paulo, vou começar esse bloco com o irmão, tá bom? Por favor, 3 minutos aí para as considerações finais e uma aplicação para a gente. Quero primeiro agradecer a Deus, agradecer o programa Vejam Só, em toda a sua direção, por mais uma oportunidade que foi nos concedida de poder estar aqui nesse debate, nessa conversa, né? Chamei de debate, foi uma conversa para elucidar algo tão importante na vida cotidiana do servo de Deus, né, principalmente focado no ministro, naquele que tem que governar na igreja do Senhor, passando pelo princípio de governar bem o teu lar. E eu quero deixar, né, também como uma aplicação para que essa pessoa esteja em paz. Esteja em paz porque quando a congregação vê na pessoa a condição de governo da própria congregação, o Espírito Santo de Deus, ele também já está agindo no coração daqueles que sentiram o desejo de colocar essa pessoa a ser ordenada. E pode ter a certeza que o Senhor, ele tem agido, ele tem interferido. E mesmo que você não se sinta capaz de governar ambos, você pode ter a certeza que o Espírito Santo de Deus, a teu pedido, em oração, ele vai intervir e vai colocar tudo no devido lugar, para que então o teu chamado seja cumprido de acordo com o querer e a vontade de Deus. Porque se não for assim, o próprio Espírito Santo de Deus, eu acredito que ele não permite que a pessoa chegue a iniciar esse propósito. Sem dúvida. Obrigado, viu, pastor Paulo, pelo carinho, que seja essa palavra encontre aí o coração aberto, mente aberta para sua edificação também. Deus continue abençoando sua vida, meu irmão. Obrigado por aceitar o nosso convite. Leve o nosso abraço, toda a igreja também. Obrigado. Por favor, e os contatos do pastor Paulo à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Vou aproveitar aqui bem levemente fazer um jabá. Se você estiver precisando de contabilidade, corre lá, que o irmão te ajuda também. E isso é fundamental na igreja, viu? Fundamental, importantíssimo. Pastor Aguinaldo, 3 minutinhos também por irmão. Considerações finais e uma aplicação, por favor. Claro. Bom, primeiramente, agradecer também a Deus, evidente, né, por esta oportunidade. Sempre é muito bom falar das coisas dele. Prazer em conhecer, estar aqui no programa, conhecer o pastor Paulo. Como ele disse, foi mais um bate-papo aqui do que um debate, né? Pelo menos a barriga vai doer menos agora. Eu vim mais para um debate, mas fiquei feliz de não ter sido. Essa troca de ideia é salutar. Mas voltando ao tema, é errado dizer não ao chamado sem antes converter a família, sem antes alcançar a conversão da família? Eu reitero, não é errado. A pergunta essencial para nós é: quem está chamando? E quando nós respondemos assim, de bate-pronto, é Deus, evidente,
começa nele, mas passa pela sua igreja. A congregação precisa olhar e, às vezes, a igreja interfere muito na ação do Espírito Santo. Quando Barnabé foi designado para o trabalho missionário, foi o Espírito Santo que moveu aquele povo, que orou e jejuou para, então, cumprir aquela ordem do Senhor e enviar o irmão àquela missão. Eu penso que estamos esquecendo de submeter as nossas decisões ao Espírito Santo, a Deus, de levar a igreja a orar, a exercer essa espiritualidade que Cristo nos deu, para que a gente possa ter discernimento, para que possa alcançar sabedoria nas nossas decisões e causar menos dano, né? Não atrapalhar Deus, não atrapalhar o Espírito Santo. Então, observe, seja sincero consigo mesmo quando você sentir que tem esse chamado. Seja sincero consigo. Converse com a sua esposa. Aliás, conversar com a esposa é um dever em tudo aquilo que formos fazer. A decisão tem que ser sempre compartilhada. Então, converse com a esposa. Se ela estiver de acordo e a congregação estiver a aceitar, vá em frente. O Espírito Santo está te conduzindo e que ele faça que seu ministério prospere. Mas calcule o custo. Tem um custo. Esse é o meu recado. Amém. Obrigado, pastor Aguinaldo, também pelo carinho, pela estreia aqui no programa. Espero que o irmão tenha curtido. Retorne outras vezes, certeza que outros convites vão aparecer. Leve o nosso abraço à igreja também. O irmão será sempre muito bem-vindo por aqui. E os contatos nós vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá que vai estar tudo à sua disposição de novo. Obrigado, meu irmão, pela consideração com o programa. Antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete. E a pergunta que nós colocamos lá para você era o seguinte: qual é a prioridade para um cristão ao seguir ao chamado de Deus, né? Ao responder esse chamado? 89% respondeu que obedecer é o mais importante de tudo em qualquer circunstância. Ou seja, família convertida, não é convertida, você tem que obedecer esse chamado. 6% falaram que a maior prioridade é ganhar a família. 5% não sabiam qual era o mais importante, se obedecer ou se a prioridade era a família. Espero que para esse grupo dos 5% o programa tenha contribuído para achar aí alguma resposta. Muitos falam e defendem a ideia de que esse núcleo familiar é o primeiro campo missionário, né? Então, talvez isso também seja um indicativo aí das prioridades que nós devemos ter, tá certo? Mas eu quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da sua contribuição. O Vejam Só é feito a partir desta troca também, tá bom? E a nossa oração sempre é que o programa seja bênção e edifique a sua vida, tá certo? Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Mais uma edição preparada sempre com muito carinho e dedicação para você. Um forte abraço e até lá!